vai ser uma aula, está sendo, né, uma aula extra. Essa semana não era para ter nenhuma aula, mas não deu tempo de terminar o nosso debate, estava muito legal, inclusive. E hoje nós vamos fazer esse extra. E eu vou tentar, galera, eu estava até olhando um e-mail que pediu para a gente fechar as notas hoje, né? Eu vou tentar fechar as notas hoje, já lançar tudo de uma vez. E aí eu mando lá no grupo e aviso vocês sobre uh, possíveis dúvidas, né? Às vezes está alguma coisa errada também, então. Porque aí vai ter uma atividade da recuperação e tal. Então vamos lá. A dinâmica, como é que a gente estava fazendo? Eu que estava chamando? Vocês eram, não era? Vocês estavam começando de baixo para cima, sério. Vamos começar aí agora, cima para baixo. Pode ser o Abner. Tá por aí, Abner? Bom dia, Igor. Bom dia. Posso começar? Por favor. Leu o Bom, livro? li, achei excelente. Que massa. E aí? Bom, primeiramente eu não vou me estender muito, né? Porque o que eu tinha separado, a maioria do pessoal já falou semana passada. Mas eu separei duas questões específicas que me chamou bastante atenção. A primeira é que o livro já se torna excepcional, né? Ao nos depararmos quem é a autora, uma mulher negra, reconhecida e extremamente talentosa. É bem difícil encontrar autores negros reconhecidos no Brasil. E quando isso acontece, eles devem ser muito prestigiados, porque eles contam as histórias por um lado que nem sempre é visto, né? Na maioria das vezes até mesmo ignorado. E eles conseguem usar da escrevivência, né, que você tinha falado, com bastante clareza. Às vezes, mais do que outros autores, que não passaram por aquilo, né? Que escreve, mas não viveu aquilo na pele. Literalmente, na tela. É. E o segundo que eu separei é enfatizar a forma que ela escreve. É tão peculiar que nos transporta para dentro das histórias nas primeiras linhas. Nesse livro, os contos contam as histórias das periferias do Brasil, o que é a realidade de muita gente. Coisas tão inacreditáveis que às vezes nem parecem que é verdade, que aquilo acontece realmente com o ser humano. Problemas sociais que pouco vêm à tona para o resto da sociedade, e no livro a Conceição vai lá e joga tudo no ventilador. Mostra bem, acontece isso sim, às vezes perto de você. São tantas histórias tristes que eu particularmente demorei 8 dias para ler o livro. Não porque é muito grande, pelo contrário, é até pequeno. Mas a cada conta a gente tem a sensação de que a cota de coisa ruim já encheu, sabe? Você não consegue ficar lendo todos ao mesmo tempo. A cada história você pensa, alguém pode estar sendo agredido nesse momento. Alguém pode estar passando fome e frio na rua neste momento. Enquanto eu leio e imagino, alguém está vivenciando isso na vida real. É bem complicado. E agora falando sobre o conto que eu mais gostei, eu separei Os Olhos d'Água. Nesse conto a história é triste também, mas muda um pouco do foco das demais. No final traz uma mensagem bem bonita. Mas é triste, de certa forma, saber que ela não lembrava a cor dos olhos da mãe por causa do sofrimento que a família passava, né? E o livro me fez refletir muito. Seria tão importante aquelas pessoas que fingem que não vê os problemas do resto do mundo, lesse ele. Isso ia mudar a forma de pensar de tantas pessoas. E eu falo isso por mim mesmo. Eu não imaginava certas coisas até ler esse livro. Porque a gente que não vive isso e lê é complicado. Bacana, Abner. Realmente, mas é uma forma, inclusive, de viver isso de certa forma, né? De entender, de compreender. E realmente, eu sempre que leio esse livro, fico com essa sensação de, não acredito que aconteceu isso. Aí passa um pouco e fala, nossa, mas pior que isso rola o tempo inteiro. Muitas vezes a gente, né, A gente, banaliza. Então, a gente pensa que imagina, mas não tão próximo da gente, né? justamente. E tá aí batendo nessa porta todo dia, né? Bacana demais. Valeu demais, Abner. Parabéns aí pela sua fala. Muito obrigado pela contribuição. Beleza? Vamos
próximo aí, Alejandra. Chegou por agora aí, tá por aí, Alejandra? Eu Dá pra tô. falar? Bom E dia. aí? Bom dia. Como é que tá? Vindo? Tô sim. É, eu. Nossa, eu amei muito esse livro, porque ele traz ótimas reflexões pra gente e ele é muito profundo. Eu acho que eu não tive a mesma visão de, ai, nossa, meu Deus do céu, como que isso acontece? Como que isso pode acontecer? Porque eu vejo isso diretamente, assim, sabe? E não é muito distante para mim o que ela passa no livro. Eu não consegui ficar tão chocado. Não quer dizer que eu não tenha ficado triste por isso acontecer e eu não ter chorado com a história dos personagens. Mas é porque para mim não foi uma surpresa. E eu acho que foi muito importante o senhor ter disponibilizado aquele vídeo sobre a Conceição falando sobre extravivência, porque durante o livro você percebe que muitas pessoas têm meio que um shot, sabe? Tipo, ah, não é possível que isso pode ser real, entende? Só que a Conceição, ela cita diversas questões sociais. Ela fala sobre o aborto, sobre estupro, sobre homossexualidade, sobre intolerância religiosa. Ela cita um tanto de coisa. Ela também cita sobre como a vida ela pode ser monótona se você ficar só na rotina. Essas coisas que todo mundo convive, sabe? Todo mundo passa e mas aí quando parece que quando é um negro que fala sobre essas coisas, vira uma aberração e eu não entendo o porquê disso, sabe? Parece que é como se as pessoas virassem e falassem, como assim um negro tem vida, digamos assim, sabe? É um choque muito grande. Eu acho que foi isso que a Conceição tentou passar para todo mundo também. E eu achei um pouco assim triste, porque ela também falou sobre as danças, sobre as tradições, sobre os costumes, sobre os valores, o jeito que a devoção que ela tem pelas raízes afrodescendentes dela é linda. Porque, nossa, tem certos momentos do livro que ela até fala, né? Como a pele negra é bonita, como ela brilha, como é linda, sabe? Sobre aquela cabeleira crespa, o jeito que ela fala sobre a gente é muito lindo. Eu me senti muito representada, sabe? E eu acho triste ninguém ter reparado nisso, porque, nossa, imagina você ter todo o trabalho para poder mostrar para todo mundo a parte boa nossa, e além dos estereótipos que todo mundo já conhece, e ninguém repara sobre isso. Acho que essa foi a minha visão do livro inteiro, digamos assim, sabe? E o conto que eu mais gostei foi o da Ana da Vendra, porque ele fala sobre a necropolítica, né? Que é quando um grupo de pessoas ou uma pessoa se acha no direito de decidir quem vai morrer e quem vai viver. E, nossa, eu achei muito triste o conto, porque apesar do da Vendra ele ser um criminoso, eu acho que nem ele, e nem a esposa, e nem o filho dele mereciam ter o fim que tiveram. Tanto que naquele dia era aniversário da Ana e ela até tinha esquecido daquilo, ela já estava preocupada, ela já estava esperando o pior, porque ela nunca tinha tido um momento como aquele e estava tudo tão bonito, estava tudo tão feliz naquilo. Aí do nada chega a polícia e, tipo, tira a vida deles assim, coloca a gente numa situação meio que difícil de decidir quem que era o errado, quem que era o certo. Esse conto mexeu muito comigo, eu chorei muito, porque eu fiquei, nossa senhora, podia ser diferente. Ainda mais a Ana, que ela não tinha nada a ver com aquilo, nem criança. Eu chorei muito, gente. Eu amei esse livro, eu achei esse livro lindo. E a Conceição, ela é muito boa, tanto para escrever quanto para falar. Foi uma honra o senhor ter disponibilizado esse livro para a gente ler. É isso.
Alejandra, muito obrigado pela sua fala, fiquei muito feliz, muito emocionado. É muito importante para mim saber que no espaço, né, da escola, né, da educação mesmo, nessa situação que nós estamos agora, né, de ensino remoto, a gente ainda consegue proporcionar momentos assim, sabe, de reflexão, de reconhecimento. O ponto que você destacou eu achei muito legal, sobre... Ela também fala muito das coisas bonitas, né? Uma coisa pouca gente destacou, não sei se alguém falou já, em relação aos nomes que ela escolhe para os personagens também. Né? Todos são nomes relacionados à cultura afro, né? Com raízes africanas mesmo. Né? O jeito que ela fala da cultura, o jeito que ela fala da beleza. Eu acho que, inclusive, essa é uma das grandes formas de quebrar esse maniqueísmo, né? Certo, errado, bem e mal. Aquela frase que se usa muito hoje em dia, né? Bandido bom é bandido morto. Nossa, mas que absurdo, Igor. Você está trazendo um livro onde uma pessoa que é um bandido que cometeu um crime é o protagonista e que a gente fica triste por ele morrer, mas o crime não é errado. Né? Claro que o crime é errado, né? Mas nós temos um sistema legal, né? Chamado, a gente fala tanto na redação, né? A Constituição brasileira. E a Constituição brasileira, o que ela diz, né? Sobre o crime? Né? Ela diz que o crime deve ser punido com rigor da lei, né? E não o que a gente chama do Código de Hammurabi, né? O olho por olho e dente por dente. Né? Não é uma proporcionalidade da ação. Né? Isso é o que proporciona o Estado Democrático de Direito. Né? Isso proporciona o nosso Estado civilizatório de agora. E muita gente, muitas vezes, tem dificuldade de entender isso. E muitas vezes a gente normaliza, né? Como a Alejandra destacou sobre a necropolítica, a morte de pessoas negras. Porque quantos filmes a gente não já viu, galera, onde o protagonista era um criminoso, filme americano, né? Seja ele um traficante, muitas vezes até um assassino, e muitas vezes a gente simpatiza com o criminoso. Né? A arte, a literatura está aí para nos mostrar tantas situações que a gente fica confuso, né? Eu tenho certeza que vocês já viram muita série, assim. É tipo, nossa, não acredito que eu tô achando esse protagonista legal. Mas parece que quando ele é branco e ele é negro, são situações diferentes pro nosso olhar. Repare que eu não estou falando com preconceito que muitas vezes você tenha de forma descarada, né? Porque muitas vezes é o nosso olhar que está treinado, né, a relacionar, né, a pele negra com um crime ou com uma situação de inferioridade. Né? Essa reflexão que eu queria trazer, que não tem nada a ver com relativizar o crime, com relativizar o certo e errado, né? Mas entender, né, que um maniqueísmo de bem e mal, de certo e errado e ponto final, ele não é suficiente para interpretar, para apreender a realidade como um todo. Né? Eu acho que a Alejandra falou isso muito bem. Queria aproveitar a oportunidade para recomendar. Eu já tinha recomendado o podcast, né, o Mano a Mano, que é com o Mano Brown, com o Drauzio Varela, um podcast longo, umas 2 horas, que foi muito legal para refletir sobre muita coisa. O Mano Brown é um dos maiores artistas negros do nosso tempo, se não for o maior, no Brasil, né, que foi o principal compositor aí do Racionais MCs, né, que foi um dos primeiros grandes grupos de rap, e talvez o mais notório, né, do começo da década de 90 para cá. E o Drauzio Varela foi um cara que trouxe a realidade das penitenciárias para o grande público por meio da televisão e da literatura. Né? Escreveu a trilogia do Cárcere, né, onde o mais famoso desses livros é o Carandiru, que é um filme muito interessante para entender um pouco melhor o sistema penitenciário também. Quem não viu, fica a dica aí de leitura. É um filme muito legal e é um livro muito legal. Tem o Carcereiros também, tem o Carcerados, né? Ele fala sobre os trabalhadores do sistema penitenciário também, e ele fala sobre o trabalho que ele tem também de mais de 20 anos, se não me engano, nas penitenciárias de mulheres, né? Que também daria uma reflexão à parte. E isso tem tudo a ver com o que a gente está discutindo, né? Porque também o encarceramento em massa tem um objetivo muito claro em relação a populações negras, né? Para terminar minha fala, que eu falei muito, falei que eu não ia falar hoje. Estão me ouvindo bem aí, galera? Eu fico falando, mas eu tô com medo de dar um problema no meu áudio, no
no meu som aqui. Eu vi um filme que mexeu muito, muito, muito comigo esse final de semana. Eu estava enrolando ele, falei muito para ver ele há muito tempo. E eu fiquei, não, muito, eu fico muito mal vendo filme, lendo. E aí, quando eu peço um livro para eles, eles choram ou ficam mal, eles me mandam mensagem: nossa, Igor, como é que você manda? A gente lendo as coisas e tal. E, enfim, e foi um filme que mexeu super comigo, e tem tudo a ver com essa história. E é um filme que ganhou Oscar e tal, e eu tô enrolando com ele porque eu sabia que eu ia ficar mal. E aí eu vi e fiquei mal mesmo. E eu queria recomendar ele para vocês. Tem é na HBO Max que eu assisti. Caso alguém tenha, senão, piratarias aí para isso. Na internet é fácil baixar as coisas hoje em dia. Né? E o filme chama Judas and the Black Messiah, né? Judas e o Messias Negro. E ele fala diretamente sobre a situação dos Panteras Negras, né? Os Black Panthers nos Estados Unidos. E eu não vou falar mais nada. É um filme maravilhoso artisticamente, são interpretações geniais. E é uma documentação histórica também. E entender a situação dos negros nos Estados Unidos é muito legal para a gente fazer um paralelo, né? E lá tiveram um apartheid, né? Como na África também, na África do Sul, tantos países, né? E é uma situação diferente da nossa, mas que nos faz refletir extremamente. Vejam, a Leonardo falou que não lembra, veja de novo, então, muito legal. Beleza? Então, vamos continuar aí. Eu dei algumas recomendações aí de filme e série. Davi, você quer falar alguma coisa? Seu áudio acho que abriu. Foi sem querer, né? Eu liguei sem querer, professor, foi mal. Beleza. Vamos continuar, então. A ideia é não atrasar. Então, Alice, tá por aí, Alice? Você não falou ainda, né? Tô aqui. Pode começar? Você deve falar um pouquinho mais alto, tá um pouquinho baixo. Melhor? Ou mais perto da saída de áudio. Eu achei o livro bem chocante. Eu achei uma história curta e grossa, sem muita enrolação, mas é bem pesada e triste. Porque, pra mim, os personagens quando a personagem estava narrando a história, o sofrimento dela ficou bem explícito. Uma das partes que mais me chamou atenção foi quando a empregada doméstica encontrou seu ex-marido, que era assaltante no ônibus. Aí eles começaram a conversar sobre o passado e por isso ela foi a única que não foi assaltada. Então todos os passageiros começaram a acusar ela simplesmente pela sua classe social, por ela ser negra. Outra parte que me tocou também foi quando a personagem relacionou a sua infância com a da mãe, e falando que elas podiam ser até confundidas. Aí é possível perceber que o preconceito vem de gerações, né? Infelizmente, ainda existem diversas pessoas que passam por isso, não é apenas uma história. E a autora foi a principal referência disso. Ela demorou muito para chegar onde está e ainda assim escreveu um livro onde o foco é exatamente isso, a violência que eles passam e o sofrimento que vários negros passam. Eu confesso que fiquei bem triste com a leitura. Eu não sou muito de chorar com o livro, mas esse me abalou bastante. E é isso. Beleza, Alice. Muito obrigado. Como eu falei, minha aula é uma aula de coaching desmotivacional, né? As coisas que eu peço para vocês lerem, as coisas que eu falo muitas vezes, né? A gente fica mais triste que feliz, né? Mas, como eu falei, as coisas são importantes para a gente desenvolver empatia, né? Entendimento da realidade de forma geral. Então, obrigado pelo comentário, valeu demais. A Marilda é E, né? Não sei como é que fala isso. AE. Ana Flávia? Tá por aí, Ana Flávia? Galera, caso alguém também já tenha falado, vocês vão me avisando aí também, beleza? Mas acho que, como eu tô, pelo contrário, agora eu tô seguindo para baixo, ninguém vai ter falado, né? Ana Flávia, tá aí, Ana Flávia? Oi, tô sim. Manda ver. Bom, como o próprio título já nos avisa, é difícil alguém terminar um coração inteiro, né? No final do leitor, você vai sair cotando os pedacinhos do coração.
o livro retrata uma realidade de um povo que luta para viver dignamente, né? Buscando o direito à cidadania e enfrentando vários obstáculos. O conto que eu mais gostei foi de Maria, que fala sobre uma empregada. Ela levava as sombras da casa da sua patroa. Bem triste a situação, porém real. Porque, pensando bem, em algum momento da nossa vida, alguém da nossa família já contou um fato parecido com esse, né? Que a pessoa não tinha condições de cuidar bem de seus filhos, mesmo assim, ela preocupada em não deixar nada para eles, não faltar nada para eles, apesar de não ter condições de sustentá-lo, ela fazia o possível e o impossível para dar comida, nem que fosse a sobra da casa da patroa. Além disso, Maria tinha que cuidar sozinha de seus filhos, e muitas das vezes acontece isso no país, né? A mãe tem que lutar para cuidar sozinha dos seus filhos, os pais abandonam, né? Então ela tinha que trabalhar, sustentar seus filhos, cuidar e não deixar nada faltar para eles. E muitas das vezes as mães preferiam passar fome do que deixar seus filhos passar fome. E além da violência sofrida pelas mulheres, que é retratada no conto de forma bem realista, né? Porque muitas das vezes as mulheres sofrem bem nos empregos, mas elas não desistem, porque tem filho para cuidar, tem em casa. Eu acho que esse conto passa uma ideia também de uma mulher forte, batalhadora, lutando para criar seus filhos sozinha. É isso. Muito legal, Ana Flávia. Valeu demais pelo comentário, valeu pela participação. E realmente, né? Tem isso mesmo de mostrar essa coisa da mulher, né? Da mulher que batalha, e essa questão da maternidade, né? Uma coisa que eu achei legal também foi essa questão de colocar profissões, né? O modo de vida que são invisibilizados na sociedade, na literatura, na arte, né? Como um morador de rua, né? Como uma travesti, como uma mãe solteira, né? Como uma empregada doméstica, né? A figura da empregada doméstica é uma coisa muito forte no Brasil, né? Então, as casas de mais classe média alta para cima ali, sempre tem um quarto, né, da empregada em casa, né? Uma coisa que não, em outros países é super incomum, né? Eu já conversei com pessoas que moraram aqui no Brasil de outros países que acharam isso absurdo, assim, ter quarto de empregada na casa, por exemplo. Isso tem a ver com a nossa herança escravocrata, inclusive, né? Não que não seja uma profissão digna, né, como qualquer outra é, né? Mas muitas vezes tem a ver com o status social ali, que é uma questão complicada, né? É um assunto também sobre a questão do trabalho doméstico, que dava para a gente conversar bastante sobre isso. Mas é legal ver esse tipo de gente como personagem, né? Como tema. Eu acho que isso é um outro ponto alto aí para Conceição Evaristo. Ana Luísa de Moraes, tá por aí? Tô sim, tá me ouvindo bem? Tô sim. O livro, eu achei ele bem, assim, os contos bem pesados, né? Cada conto me levou a refletir sobre como, né, que algumas pessoas estão vivendo. E o que eu achei impressionante nesse livro é que a maioria dos autores, eles dão um final feliz para os seus personagens, e não é o caso da Conceição Evaristo, ela é mais realista. Ela não fantasia, a pessoa passou por isso, mas ela vai ter um final feliz. Ela mostra mais a realidade que vem acontecendo. E o conto que eu mais gostei e que chocou bastante, tipo, é a realidade, mas ainda assim, ler ainda choca, e a maioria das pessoas já falou sobre ele, é o conto Maria. O que mais me chamou atenção foi que os outros passageiros nem quiseram saber a versão dela, que ela não tinha nada a ver. Aí eu fiquei pensando, e se ela fosse branca? O que teria acontecido? E se os assaltantes fossem brancos, o que teria acontecido também? E se... Não, é isso mesmo. E se ela fosse branca, o que teria acontecido? Se eles teriam ouvido ela? E o que chocou também foi que apenas uma pessoa, que era outro negro que estava no ônibus, que foi a favor dela, mas também não teve voz. Ele foi, tipo, ignorado, ninguém quis ouvir ele. Que ele também não foi assaltado e ninguém quis nem saber. E acho que foi esse o conto que mais me chamou atenção mesmo. E eu acho que é isso.
Valeu, Ana. É legal, realmente vários momentos do livro acho que a gente fica com isso na cabeça, né? E se, né? E se fosse de outra forma, como seria, né? É difícil saber, mas pela experiência que a gente sabe que talvez realmente seria diferente, né? Esse livro provoca muito objetivamente esse tipo de reflexão, né? Esse tipo de olhar. É muito legal. Davi, tá por aí? Tô sim, professor. Pode falar. Então, vamos lá. Então, sobre os contos, eu vou falar sobre o. Não vou falar muito, porque todo mundo acha que fica muito parecido, mas quanto da Ana Navenga, eu pensei assim, que todas as histórias podiam ser evitadas se fosse uma classe social diferente, uma realidade diferente. E não tem como você pegar e julgar a Ana Navenga por namorar um traficante, porque era ali a família dela. Querendo ou não, ele virou a pessoa mais importante para ela. E a relação deles ficou muito forte. A autora soube descrever assim uma paixão. Nossa, eu li, eu fiquei, meu Deus, muito lindo a relação dos dois. Por mais tudo que tem ali em volta, aquilo ali para mim mexeu muito comigo. Eu achei muito lindo. E querendo ou não, ela tem 27 anos e ela vai ter a primeira festa de aniversário dela com 27 anos. Nossa, isso aí é muito forte de mexer com a gente. E eu fiquei com muita raiva do marido dela por não ter se entregado, porque podia ser diferente. E quanto ao conto da Maria, que também mexeu muito comigo, foi porque minha mãe, antes, por muitos anos, minha mãe trabalhou como faxineira. E lembro muito da lembrança da minha mãe chegando com sacola. Aí minha mãe chegava, eu e meu irmão era pequeno, e a gente já ia, assim, ver o que ela trouxe na sacola, e era muito bom. E mais pra frente, minha mãe teve a oportunidade de estudar e fazer faculdade, mas por causa dos filhos, ela teve que parar os estudos dela. Então, mexeu muito comigo, porque eu vi minha mãe na Maria. E, querendo ou não, com tudo ali acontecendo, por exemplo, os negros roubaram e os brancos mataram. Então, a vida do negro ali valeu muito menos, porque o crime de matar foi mais barato do que o crime de roubar. E, nossa, isso foi muito triste. E também, eu não lembro o nome da personagem, mas é que ela vai trabalhar no bordel, em outro conto. Aquilo ali foi muito perturbador, dela entrando nas cabines, aquilo lá foi muito perturbador. E deixa eu ver. Ah, tá. Isso é uma coisa mais pessoal, que eu terminei de ler o livro. 2 dias depois, uma menina que brincava comigo quando a gente era criança morreu. E ela morreu de, tipo, assim, as pessoas falam que é Covid, mas foi uma coisa assim, questão de droga, sabe? Ela morreu por causa das drogas. E eu fiquei tipo, nossa, olha, mais um conto. 2 dias depois de eu ter lido o livro. E foi muito triste, eu me senti muito incapaz, sabe? Porque a gente era amigo quando criança e ela não tinha amparo familiar, a vida dela tomou outro rumo. Querendo ou não, não tem nada que eu possa fazer, sabe? Eu me senti muito mal por isso. Eu tô aqui lendo um livro que fala sobre isso, tá acontecendo do meu lado e eu não posso fazer nada, entendeu? E é isso, mexeu muito comigo. E é isso, professor. Ô, Davi, cara, preciso dessa sem saber o que falar depois de uma fala dessa, mas vamos lá, né? Primeiro, muito obrigado por compartilhar, por abrir seu coração com a gente em relação à sua leitura e a sua vivência. Essa sensação de impotência é um negócio muito difícil, né? Muito complicado e que tem no nosso momento do luto, né? Tem o nosso momento de tristeza que eu acho que tem que ser respeitado. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que estar bem o tempo inteiro, né? A gente tem que afastar qualquer tipo de coisa que nos deixe para baixo. Eu acho que não é assim. Eu acho que a dor ensina, a tristeza nos ensina e esse tipo de acontecimento muitas vezes nos dá essa sensação, né, de impotência, mas que pode ser transformada em energia, sabe, em algum momento, né? Não que seja feito, nossa, vamos lá, né? Mas uma energia no sentido de aguçar a nossa sensibilidade, sabe, de aguçar a nossa maneira de ação no mundo,
sabe? E a nossa maneira de ação no mundo não é apenas querer mudar tudo, sabe? Fazer grandes mudanças estruturais, que muitas vezes nós somos realmente potentes para isso. Mas é mudar nós mesmos, né? Como diz o Mahatma Gandhi, tem uma frase de redação que funciona para a gente, né? Seja a mudança que você quer no mundo, né? Mudar a nossa mentalidade, né? E mudando a nossa mentalidade, a gente muda quem convive com a gente, né? Seja numa conversa e principalmente na ação, sabe? Eu acho que não tem nenhum argumento melhor do que a forma como a gente se coloca em cada mínima coisa, né, que a gente faz na vida, né? Então, que essa morte aí não seja uma morte em vão, né? Que com certeza todo mundo que a gente pede, né? Eu perdi um grande amigo também, né? Tem 2 semanas e está sendo muito difícil para mim, e era um jovem negro também, né? E a gente está no Setembro Amarelo, né? Que fala sobre isso, né? Sobre depressão, sobre a importância de se cuidar do outro, de cuidar da saúde mental, né? E ele acabou tirando a sua própria vida, né? E aí é uma outra coisa que muitas vezes é invisibilizada, né? Na situação de pobreza, de miséria, de tudo que a gente sofre, né? De tudo que a população negra sofre, que é as dificuldades da vida, né? E isso não vai entrar na estatística, sabe? E estatística é um negócio muito frio pra gente, sabe? Porque quando você vê lá um número, né, é uma coisa. Agora, quando é alguma coisa, alguém pede de você, é muito diferente, sabe? E quando a gente lê um livro, também é diferente. Mas eu acho que isso tudo é importante para a gente entender as coisas que acontecem e para a gente reforçar. E isso não é simplesmente que tudo que acontece a gente tem que utilizar, que a gente tem que ser melhor, que a gente tem que ser legal. Acho que esse tipo de pensamento utilitarista também não é por aí. Mas a gente tem que tentar ser pessoas melhores, sabe? Entender. E não é melhor no sentido hierárquico, né? Mas é ser melhor do que eu era ontem, sabe? Entender as coisas melhores, né? Ser mais presente com quem a gente gosta, né? E quebrar cada vez mais nesse mundo tão feio, né? De desigualdade, né? De preconceito, de discriminação. E a melhor maneira que a gente tem para fazer isso é mudando a gente, mudando a realidade que está perto da gente, na medida do nosso possível. Porque também, se a gente for querer fazer, né, coisas grandes demais, pode ser que a gente fique muito frustrado. E foi muito legal. E é muito legal quando você falou da sua mãe também, né? Eu acho que a realidade mais comum do Brasil, né, é a mesma, né, que a minha, que a sua. Não sei se é o seu caso, na verdade, mas de tantos de nós aí, eu tenho certeza que é ser criado por uma mãe que o pai não foi presente, né, ou que o pai não abandonou, né, mas mães, mesmo se tiver o pai também, mas mães que batalham para criar seus filhos. Acho que é o grande perfil do brasileiro é isso, né? Eu sei, inclusive, tem gente aí que é mãe aí, que sabe como é que é complicado, né, criar um filho. Enfim, todo respeito e toda admiração aí a todas as mães, todas as empregadas, quem já trabalhou, né, e quem trabalha ainda, né, de empregada doméstica, né, ou nesse serviço, que muitas vezes são invisibilizados e que são tão necessários e importantes aí para a gente, né, e para sustentar, né, a família e etc. Enfim, falei demais, estou falando que eu não vou falar nada, mas é foda. Valeu, William. É a vida, né? Tamo aí. Vou chamar o próximo aí. Juro que eu não vou falar muito nessa, agora vou deixar só vocês. Ana Clara. Ana Clara, Cacau, você tá conseguindo falar? Você quer falar? Ana Clara, braço. Tá por aí? Porque a internet tá meio ruim. Não consegue. Ana Clara, se quiser digitar, mandar no chat, aí eu leio para você. Ana Flávia falou, Davi. Débora, tá por aí, Débora? Barreiro. Tô sim. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Eu achei esse livro muito intenso, muito pesado, mas também muito profundo. Eu gostei dele pelo fato dele não ser uma história única, dele possuir várias histórias ao longo do livro. Isso não fez ele ficar cansativo e nem alguma coisa chata. Então, isso
parabéns para a autora, né? Porque todas as histórias ela conseguiu ser realista, infelizmente, mas também mostrar a intensidade de cada história, né? A história que mais me chamou a atenção foi a que a maioria falou, que é a da Maria, porque eu não esperava que ela ia ter um fim tão violento daquele jeito. E eu fiquei pensando no e se. Eu não lembro quem que falou isso também, de ficar falando, e se o assaltante não tivesse reconhecido ela, não tivesse sentado do lado dela, tivesse sentado do lado de qualquer outra pessoa do ônibus e conversado um pouquinho, falado, não vou assaltar essa pessoa, vou assaltar todo mundo e não essa pessoa. Será que todo mundo ia ter a mesma reação? De linchar o cara, de matar ele à morte, de essas coisas? Nossa, eu morri de dó dela, morri de dó dos filhos dela também, eu me coloquei no lugar dos filhos dela, fiquei pensando, imagina eu recebendo a notícia, sua mãe foi morta, agredida até a morte, e agora vocês vão para lar adotivo, e é isso. Aí vai crescer agora 3 crianças, né, cresceram sem amor, sem carinho, sem cuidado, sem nada. Por quê? Por conta de uma ação que eles não pensaram antes, eles só agiram. E, infelizmente, isso é muito presente na nossa atualidade, né? O povo, eles só agem, eles não pensam antes de agir. Outra história também que me marcou foi a da Cida, porque eu parei para refletir que todo mundo passa a vida inteira correndo, querendo buscar as coisas e não acaba aproveitando a vida, não acaba cuidando de si. Não, tem gente que cuida de si, mas a maioria não cuida de si. E a gente está aqui só de passagem, né? A gente não vai aproveitar as poucas coisas boas que tem no mundo, né? E é isso o que eu pensei, refletir sobre o livro. Beleza, Débora. Muito obrigado pelo comentário, muito legal. Realmente a gente tem que ter essa percepção, né, das coisas da vida. Muita gente está destacando o Conto Maria, galera. Queria reforçar que uma das redações, se não me engano, até foi eu mesmo que escrevi, ele usa a questão da necropolítica e o Conto Maria numa redação que foi proposta num concurso, né, pelo campus Pouso Alegre, sei lá. E aí eu escrevi esse texto e, enfim, depois a gente pode analisar ele, mas é legal de vocês verem. Eu mandei no chat aí uma música, postei lá no Google Sala de Aula, queria que vocês ouvissem, quando for possível, que é uma música que chama Carne, da Elza Soares, que eu acho que dialoga muito bem também. E ela tem essa frase muito emblemática. Eu já pude ouvir ela cantando ao vivo, foi muito legal. E ela fala: a carne mais barata do mercado é a carne negra. E eu acho muito interessante o jeito que ela desenvolve essa reflexão nessa música, nesse álbum como um todo. Quem gosta, recomendo muito que vocês ouçam. Beleza? Então fica a dica aí da redação e dessa música aí. Alguém conhece? Manda aí no chat. Pra ver se vocês conhecem. Então, a Cacau falou assim: minha opinião sobre o livro é que ele é muito bom. É uma leitura que fornece uma percepção não de cima como observador, mas sim como personagem principal. O interessante é que eu jamais leria um livro assim. Ele não é denso, não é um livro com uma linguagem complicada, mas ainda assim é um livro pesado de se digerir. Eu prefiro romances de vampiros. Eu adoro livros de vampiros, principalmente parênteses, né? O Drácula de Bram Stoker, para quem gosta, é ótimo. E todos os livros da Anne Rice, né, que tem o mais famoso, inclusive vai voltar a virar série, tem um livro, um filme muito legal, mas eu vou fazer outra série, que é uma entrevista com o vampiro, né? Tem o Lestat, o Lourdes e tal, super recomendo. Os contos tentam demonstrar diferentes histórias sobre pessoas negras e suas diferentes realidades. É possível notar semelhanças entre elas, como os preconceitos, e mesmo o autor que escreve sobre coisas inusitadas de se ler, como traições e prostituições. Só coisa boa nos contos. Que é a vida, né? Como ela é, né? É chocante ler os contos, principalmente os com morte de crianças, como Zaira e o Menino do Presépio. Crianças causam uma comoção maior, quem diria. Como todos são muito tristes e às vezes eu gostei mais do Cooper de Cida. Pelo menos ela não morreu, nem foi estuprada, nem ameaçada. Ela só trabalha muito e resolveu tirar um dia só para ela. Legal. Valeu demais, Cacau. Realmente é um livro da vida, né? Como ela é. Vamos lá. Emanuele, tá por aí? Oi, tô sim. Tá me escutando bem? Tô sim, pode falar.
Ok, primeiro, gente, eu quero pedir desculpa por qualquer ruído que vocês possam estar ouvindo, porque eu moro em Varginha e é bem barulhento, tá? Primeiramente, bom dia. De uma forma geral, eu gostei bastante do livro, inclusive foi uma das melhores leituras que eu já fiz na vida, porque dá aquela reflexão social e também vem a questão da impotência. Acho que foi o Otávio que falou na sexta dessa questão, que nós não podemos fazer nada a respeito de todas as questões que são abordadas no livro inteiro. Como eu falei, gostei bastante do livro, mas eu fiquei extremamente em choque e muito tensa. Eu pensei que eu ia ler o livro em 2 dias no máximo, mas eu demorei 7. Porque eu não conseguia ler o livro completo, parava, fazia umas pausas, ficava pensando, chorava e aí depois voltava a ler de novo. Os contos que eu mais gostei foram Olhos d'Água, o da Duzu e o da Maria. Mas eu quero falar especificamente do da Duzu, porque ele reforça muito a questão da prostituição e de como as mulheres são e estão sendo extremamente objetificadas. E ainda mais se for uma mulher negra, né? Eu fiquei bem mal com esse conto, ele me marcou bastante pela questão de que ela era apenas uma menina, né? Uma criança, e aquele negócio de entrar nos quartos sem bater e ficar observando, né, os homens dormindo, entre aspas, em cima das mulheres, para ela, na cabeça dela, era uma questão de brincadeira, uma coisa sem malícia, né? Mas os homens não viam daquela forma e era algo extremamente nojento. Ela cita também que ela foi com os pais dela para estudar e para trabalhar. Só que, na realidade, nós vimos que ela só foi explorada sexualmente e ela nunca mais viu os pais. E para fechar o meu pensamento, né? Essa parte da exploração dos corpos femininos, principalmente, não sei se vocês viram, mas ultimamente nas redes sociais, principalmente na duplinha Chernobyl, que é o Twitter e o Instagram, teve uma ultravalorização da prostituição, mais por parte das meninas brancas, que também é uma questão problemática, mas eu não vou entrar nessa questão porque eu vou me perder no raciocínio. Com o intuito, né, de ganhar dinheiro de forma fácil e rápida e que liga bastante, né, na história da Duzu, que dá um realce na questão de que quando os corpos femininos negros estão sendo colocados nessa situação de hipersexualização, para elas não tem nada de bacana, tipo, uhul, estou ganhando dinheiro de forma fácil. Porque para uma mulher preta, ela só é vista pela sociedade como forma de objeto de hipersexualização perante ao seu estereótipo. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Oi, Manoel, muito legal. Que aula aí que você deu pra gente, né? Você destacou alguns pontos que eu vou ressaltar aí. Acho que você falou de forma reiterada agora no final, que é sobre a hipersexualização, né, dos corpos femininos e especialmente, né, do corpo da mulher negra, né? E isso é um negócio muito, muito complicado, né? A Alejandra destacou dos homens negros também, claro. É um negócio complicado, mas e muitas vezes esbarra até numa quase animalização, né, do corpo negro, né, como se fosse menos humano, como se fosse só um mero objeto de prazer, né, como foi, né, grande parte da nossa miscigenação é uma miscigenação advinda do estupro, né, do estupro continental a partir da escravidão, né, e da pós-escravidão, né, dos povos escravizados, né. Então isso é uma questão complicada. Eu recomendo para quem queira se aprofundar 2 autoras aí que eu gosto muito, uma brasileira que é a Djamila Ribeiro, né, e uma americana, se eu não me engano, americana, que é a Angela Davis. Sabe? Tem uma literatura muito legal, muito, muito forte, teórica, falando sobre a mulher negra, né, sobre a negritude, especificamente sobre questões de gênero dentro disso. Então, quem quiser se aprofundar um pouco, eu posso recomendar alguns livros, assim, mas é uma coisa muito legal e muito importante que a gente entenda melhor, né? E essa questão da romantização da prostituição realmente acontece, né? Hoje em dia isso tem acontecido cada vez mais virtualmente, né? E isso é um problema que pode se discutir por muito tempo, né? Que muita gente advoga como uma autonomia do corpo feminino, né? Dela sobre ela mesma, e a gente sabe que na realidade não é bem isso que acontece, né? Tanto que não é uma coisa que para homens e mulheres acontece da mesma forma, né? É um tipo de ação aí, de trabalho, né? Apesar de não ter regulamentação trabalhista nenhuma, então não sei se pode chamar de trabalho, ou de exploração, né? Que
que é majoritariamente, quase unicamente, feito por mulheres. Né? Então é uma coisa muito complicada, e isso também daria um debate à parte, e foi muito legal ter destacado isso. Beleza? Então, muito obrigado. A Alejandra destacou casos específicos ali relacionados também a isso, no caso masculino, né? Realmente. Muito legal esse comentário. Estou adorando tudo que vocês estão falando, gente. E aí eu fico mais chateado dessas aulas ser presenciais, porque isso pessoalmente vai ser muito mais legal. Gabriel, Noronha, tá por aí? Gabriel Noronha, não está? Mandou no chat aí. Caso não der para falar, pode mandar no chat. Vou passar para. Tenta aí, Gabriel. Se não rolar, a gente tenta depois. Tenta aí, então. Sim, Gabriel, sem problema. Quando puder, você manda no chat aí, então. Gabriele Maria de Souza, tá por aí? Tô aqui. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô sim. É, esse livro, ele não é daqueles que você pega pensando, nossa, vai ser uma leitura tranquila, os contos são bem curtos, porque não é. A Conceição, ela consegue uma escrita muito envolvente, poética, eu gostei muito da escrita dela. Escreveu o pior da sociedade, a vivência de grande parte dos brasileiros. É um livro muito pesado e por vezes difícil de digerir. Ele te faz sentir todos os sentimentos que descreve, o ódio, a tristeza, a dor. Mas é um livro muito necessário, especialmente para nós que temos o privilégio de não conviver com esse tipo de acontecimentos e vivências. É bom para trabalhar a empatia e entender que não é só a nossa bolha que existe. Existem milhares de vivências chocantes de pessoas que estão por aí à margem da sociedade. Um dos contos que mais me tocaram foi o conto de Lumbiá, que era apenas uma criança que vendia rosas para casais. Eu achei as táticas dele tão ligeiras, ele sabia até chorar para conseguir dinheiro, a maneira como ele estudava os casais para saber o tempo certo de chegar. Eu acabei me apegando ao personagem que simplesmente teve sua vida tirada ainda no Natal, que era uma época que ele gostava tanto, e por conta do seu encanto com a homenagem ao menino Jesus. Um sentimento tão puro e inocente. Esse foi um dos contos que eu fui obrigada a parar a leitura de novo para retomar depois que eu conseguisse digerir. É isso. Beleza. Valeu, Gabriela. Muito legal. Esse conto também é um conto que super me tocou. E com certeza, furar a bolha é uma das coisas que esse livro mais faz, né? Bacana isso. Gabriela de Oliveira Salles. Tá por aí? Bom dia, Igor. Buenos dias. Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo certinho? Sim. Então, sobre o livro, eu já tô bem acostumada a ler coisas extremamente pesadas, por gostar muito de assassinatos e afins, então eu já tô bem acostumada. Só que esse livro em si, eu achei ele pesado porque ela é uma, assim, a autora, a Conceição, o fato dela não amenizar as situações foi interessante, porque ela não tem essa de, eu vou suavizar tal coisa pra não ficar muito forte pro leitor. Gente, se tiver barulho, peço perdão. Mas ela fala de uma forma que todo mundo possa entender que aquilo é real, não é só em livros, não é só assim, passou na televisão, acabou. Aquilo tipo, todos os dias acontece e é sempre. Só que, como tá bem longe da realidade, no caso da minha realidade, a gente pensa que não tá assim perto da gente. Às vezes tá bem perto, que é um amigo próximo nosso que está passando por isso. Então, assim, é um livro que causa reflexões e faz você ficar assim, se fosse um branco, não seria igual. Não passaria por esse tipo de coisa. E o conto que chamou a atenção, acho que todo mundo já falou, foi o da Maria pra mim, porque, bom, ela mostra o preconceito, o racismo escancarado. Só que muitas vezes ele não vem dessa forma, ele vem de uma brincadeirinha, ele vem de uma coisa mais, assim, branda. E eu achei isso interessante, porque ela quis expor de uma forma assim que todo mundo possa olhar e falar, não, isso aqui
tá errado, acontece todo dia, mas às vezes a gente não dá atenção porque não é com a gente. Então ela quis expor isso. E eu achei o fato dela expor dessa forma interessante, que ela não quer amenizar, ela quer falar, prestem atenção, porque não é que por não acontecer com você, que você não tem que olhar o outro, não tem que ter empatia. E eu achei isso interessante. É isso. Legal, Gabi, parabéns pela fala. Realmente, ela mostra de forma escancarada, né? A realidade faz o nosso olhar mudar, né? É muito legal, não. Parabéns aí, muito obrigado. Vamos para outra Gabriele agora, né? Gabriele Chagas. Tá por aí, Gabriele? Dá para abrir o áudio aí? Eu prefiro que você fale, ô Gabriele. Dá para você falar, não? Vai mandando no chat aí, caso não der, eu vou passar para a próxima por enquanto. Então. Giovana, tá por aí, Giovana? Giovana Oi, tô Rezende. sim. Pode falar? Tá conseguindo me ouvir? Tô sim, tô de boa. Como todo mundo falou, o livro é um livro muito pesado. Ele mostra uma realidade igual pra mim, é uma coisa que é até muito forte, porque parece que essas coisas não acontecem assim, diariamente, mas acontece. No livro fica muito evidente que essas coisas são muito sérias e que acontece muito. E ideia do que acontece na vida de pessoa. Então ele abre os nossos olhos para empatia, porque a gente não faz ideia do que está acontecendo na vida da outra pessoa. E às vezes ela está tão perto da gente e a gente não tem a mínima ideia. O conto que eu achei muito bonito foi o Olhos d'Água, porque é um livro que, apesar de ser triste, ele tem um final assim mais tranquilo, é uma leitura mais gostosa de fazer. E ele mostra o quão forte a mãe é, né? Que mesmo com todo o sofrimento, com toda a dificuldade que eles passavam, ela deixava isso explícito para as filhas dela. Ela sempre foi assim, e isso é difícil, ela criou as filhas sozinha. E você ser forte a todo momento é muito difícil. E ela não foi forte a todo momento, mas ela não deixou as filhas dela verem o que ela estava passando. Entendeu? Ela protegeu as filhas de toda maneira que ela podia, para elas não sentirem a mesma coisa que ela estava sentindo. Eu achei isso muito lindo, muito lindo. Legal, Giovana. É realmente o Olhos d'Água, acho que não é à toa que é o título da coletânea, né? Acho que ele tem metáforas incríveis ali por trás. Né? E realmente muito legal essa fala e valeu demais. Vamos agora para Ellen. Tá por aí, Ellen? Oi, tá dando pra me escutar? Tô sim. Então tá. Eu achei esse livro forte e necessário ao mesmo tempo. Porque, tipo assim, a gente tá tão acostumado a ver o branco falando a história do lado dele, da visão dele, que quando é um quando é um preto falando, a gente meio que fica assustado. A gente meio que fica passado com o quão baixo o ser humano pode ser para conseguir alguma coisa. E o conto que mais me impactou, que mais me deixou tocada, teve vários, mas eu vou citar o da Maria e o das menininhas das gêmeas, porque uma tinha sumido, aí a outra foi procurar ela e acabou que ela morreu de bala perdida. E quando a irmãzinha dela vê ela, parece que ela não entendeu o que tinha acontecido. Que ela até fala da boneca que a mãe dela tinha acabado de destruir na raiva. E eu acho que o fato que me fez parar e refletir tanto sobre esse conto é que, pelo menos aqui no Brasil, 99 dos casos, não 100% das pessoas que morrem de bala perdida é preto, é branco, é preto e é pobre. A gente não vai ver um branco rico morrendo de bala perdida. E é isso. É muito bom, é legal isso aí que realmente, né?
a gente usa quando essa música fala aí da carne mais barata do mercado, né? Que é a carne negra, né? E muitas vezes a carne negra ser um alvo, né? E muitas vezes pelo lugar, né? Mas não só, mas não apenas. Né? Isso quando é bala perdida mesmo, quando é montagem. Né? Mas muito legal e realmente é um livro tão necessário quanto denso. Né? O Vinícius é Vinícius. Pode falar então, já que vai ter que sair mais cedo, sem problemas. Dá para abrir o microfone aí? Oi. Obrigado, Igor. É porque realmente daqui a pouco eu tenho que arrumar ela. De boa. Então, o livro, ele, tipo, tecnicamente ele é muito bom. Ele é muito bem escrito, ele passa muito bem o que a autora quer passar, né, que é esse desconforto nas histórias, mas eu particularmente não gostei muito da leitura, porque principalmente me fez lembrar de umas coisas que eu não queria lembrar, sabe? Tipo, em um momento que eu não estava muito bem. Mas acho que a história que mais me impactou foi a daquela empregada doméstica que foi no ônibus, enfim. Algumas outras pessoas já falaram dela, mas me impactou bastante porque ela me fez lembrar de alguns amigos meus da infância, que eu jogava bola, enfim, e que hoje eu vejo eles vendendo droga na esquina aqui do lado, ou muitos que, enfim, estão foragidos da polícia, ou que foram presos. E, bom, é mais ou menos isso. Me marcou bastante essa história por causa disso. Eu lembrei deles. Beleza, Vinícius. Realmente é um livro pesado, é um livro que quando a gente não está bem, ele é complicado de digerir. E isso que você falou aí de lembrar algumas pessoas e tal, acho que tem vários momentos aí que a gente sente isso próximo da nossa realidade. E muitas vezes esse pessoal que se perde no caminho, é óbvio que existe a dimensão da escolha, não dá simplesmente para a gente colocar tudo na conta de um determinismo de onde que a pessoa veio, mas também achar que tudo é questão de mérito e que é só escolher que a gente vai dar tudo certo, a gente sabe que não é bem assim. Eu acho que esse livro mostra como, muitas vezes, a pessoa é levada, né, a chegar a um determinado ponto. Né? Quer dizer que ela poderia ter feito diferente? Poderia. Né? Mas é muito mais difícil do que parece. E quando a gente tem um caminho mais delineado, é muito mais fácil chegar, né, até lugares sociais de mais prestígio, né, ou mais seguros, inclusive. O Gabriel falou que teve que sair, parece por causa do trabalho, mandou no chat aí, em geral, gostei bastante do livro, ele traz à tona a realidade que ela já viveu e acontece até hoje. A Conceição faz uma alusão, trazendo à tona diversas questões culturais, religiosas, tudo muito relacionado à miséria que ela passou na infância. O que eu mais curti é que ela não toma cuidado nas palavras para que possa deixar mais leve. Ela traduz tudo que viveu do jeito dela. Beleza. Passar aqui para a próxima. Davi, você levantou a mão? Quer falar? Não sem querer. Não, eu levantei, eu esqueci uma coisa que eu ia falar. É que eu já tinha ouvido falar da Conceição e foi numa música. E ela é meio citada como uma heroína, assim, sabe? Aí eu queria falar só para recomendar para todo mundo. É Poetisas no Topo 2. Tá, Depois você manda no chat aí, Davi. Depois se você quiser me mandar pelo WhatsApp, aí eu posto lá no Google Sala de Aula. Não conheço essa música, não. Vou Legal mandar. demais. Valeu. Que massa aí, ó. Nem conhecia. Vamos lá. A Ellen já falando já, Ellen. Então agora é o Igor, é isso? Alô, E aí, Igor? tá me ouvindo bem? Sim. Beleza. O que eu mais gostei no livro em si foi o modo como ele trabalha a realidade, porque em cada conto que eu li dele, sempre passando pelo conto, a leitura super fluida, bem tranquila e bem real, sem travas nem nada, é que ela é muito presa no chão. E cada conto dela, assim, sempre passando, eu conseguia ver alguma coisa que já me aconteceu, que eu já presenciei.
Então eu achei bem interessante o livro por conta disso. Só que, ao mesmo tempo, toda essa questão da realidade que o livro trabalha, de mostrar como as coisas acontecem, eu tive um misto de muita raiva, assim, com o destino das personagens no livro, porque, infelizmente, é uma coisa real. E toda essa realidade me deixou bem puto. Não cheguei a ficar triste. Teve algumas vezes que eu ri um pouquinho, mas a maioria dos contos eu acabei ficando muito enraivecido por conta da realidade, do modo como ela acontece, ainda mais porque é uma coisa que sempre está aqui. E o conto que eu particularmente mais gostei foi o do Ardoca, que ele, depois de tanto tempo trabalhando e toda a questão do trabalho, do cansaço de estar ficando naquela rotina, ele toma o veneno e vai pro trem, pro metrô, e no final ele cai, o pessoal ri, desdenha, fala, nossa, tá bêbado. Daí tem uma moça que tenta ajudar, e no final, nossa, no final eu fiquei mais pistola da cabeça ainda, porque o rapaz que vem ajudar ele, tira ele de lá de dentro, e rouba ele, leva as coisas dele embora, a moça tenta voltar para ajudar, mas não consegue. Toda essa questão retratou muito na minha cabeça o modo como a vida e tudo que está à nossa volta é injusto de certa forma e pode muito bem ou não acabar funcionando para dar esse descaso na nossa cabeça, esse cansaço, essa vontade de não consigo mais seguir para frente. É isso, obrigado. Valeu, Igor. Muito legal esse comentário. Muito obrigado pela sinceridade, pela visceralidade aí do seu comentário. E realmente, cara, assim, pela crueza e como é direto, né? A narrativa dos contos, esse conto que você comentou é um conto que mexeu muito comigo também. Porque mostra como é que a natureza humana é uma natureza, pode ser autodestrutiva, né? E que pode ser absolutamente sem compaixão, né? E esse conto mostra, né, na figura da mulher, justamente como é que as pessoas podem ser legais, né? De querer ajudar, de ter sensibilidade, e que tem gente que só quer se aproveitar da situação, seja ela quão mórbida for. Né? E é importante a gente entender que a realidade nunca é só uma coisa nem só outra. Né? E, acima de tudo, quem constrói a realidade, em grande parte, somos nós, né? Então, qual é o tipo de pessoa que eu vou querer ser? Né? Como eu quero me colocar no mundo? Né? Mas, ao mesmo tempo, como que eu vou lidar com o mundo ser essa multiplicidade de coisas diferentes? Né? Nunca é um conto de fadas, né? E nunca é só um filme de terror. Né? A vida são várias coisas convivendo ao mesmo tempo. E esse livro mostra isso muito bem. É muito legal esse comentário. Valeu demais. João Lucas, tá por aí, João Lucas? João Lucas Silva, de Pádua. Manda aí, então. Enquanto o João vai falando aí, eu vou passar para Cauane, então. Cauane, tá por aí? Cauane dos Santos do Nascimento. Olá. Tá me ouvindo? Tô sim. Deve falar mais alto um pouquinho. Tá, então, eu espero conseguir me expressar, eu sou um pouco tímida para falar em público, assim, mas peço desculpas também se tiver algum ruído no fundo. Bom, a gente sabe que nascer pobre no Brasil é a gente andar inferiormente, não sei se existe essa palavra inferiormente, mas é o que vem na cabeça, de forma inferior às pessoas de classe mais rica. E nascer negro no Brasil é a gente conviver com o preconceito. Nascer pobre e negro é uma situação que a gente vive diversos desconfortos, digamos assim, não descartando o sofrimento de outras populações, porque todo mundo sabe da sua dor, mas fixando essa. A Conceição, ela consegue falar sobre isso e passar essa emoção, levantar a voz dela sem precisar de mostrar dados e estatística, ela só mostra a realidade e ela já consegue mostrar para todo mundo o desprivilégio dessa população. Ela consegue escrever vidas, né?
Então, eu não descarto de maneira nenhuma a importância desse livro. Ele trata de assuntos muito importantes. Ela fala do preconceito, fala de relacionamento abusivo, prostituição. E eu lembro que você me perguntou, né, uma vez, se eu tinha gostado dele, eu disse que mais ou menos. E depois desse debate, eu fiquei até pensando, nossa, será que eu estou sendo hipócrita de não ter gostado tanto do livro? E é que esse livro ele me gerou diversos sentimentos ruins, como gerou em todo mundo. E ele fala da realidade. Então, assim, nesse pensamento de estar sendo hipócrita ou não, eu cheguei à conclusão que não, porque a realidade, ela também não é legal. Não é legal, em pleno século XXI, a gente ainda ter reflexos do preconceito, da escravidão na sociedade, a gente ainda viver num cenário de preconceito. Como a Alejandra disse, a gente não fica nem chocado, né? Porque quando a gente faz parte da realidade, a gente fica revoltado. E o sentimento, e o conto que mais me gerou revolta foi o conto de Maria. Porque, assim como o Davi disse, a gente não vê apenas um personagem, a gente que faz parte dessa realidade, a gente enxerga a nossa família, a gente enxerga, nossa, putz, poderia ser eu, poderia ser a minha mãe, poderia ser as minhas irmãs. E isso é revoltante, e ainda tenho medo, né, de que aconteça. E o livro, a parte que eu mais gostei foi o Cooperticida, porque foi alguém se libertando ali da rotina. E é o tipo de coisa assim, que eu gosto de ver. Eu gosto de ler coisas que me geram tranquilidade, né? E esse livro não é algo que gera tranquilidade, ele gera uma revolta, gera raiva. E o conto que eu mais gostei foi o Cooperticida por conta disso, dessa tranquilidade que me gerou. E outra coisa que também que eu vi que me chamou a atenção, acho que foi no conto do Kimba, se eu não me engano. Ela fez uma referência a Romeu e Julieta, quando eles bebem veneno lá no final. Eu achei muito interessante. É de uma forma bem diferente, né? Mostrando nossa realidade, mas ela fez uma referência. E ficou a minha admiração, né? Por mais que, como eu disse, eu não tenha gostado 100% do livro, fica a minha admiração pela autora, porque eu me senti representada, assim, apesar de, como eu disse, de não ter gostado 100%, eu me senti representada. Ela conseguiu ser ouvida, ela levantou a voz dela e ela gritou, e ela está sendo ouvida, e isso é muito gratificante. É isso. Beleza, Cauane, eu lembro quando eu te perguntei, mas eu fiquei pensando quando você falou, eu imaginei que era alguma coisa nesse sentido. Mas acho que é até legal também para a gente entender como a literatura pode ser muitas coisas, né? Muitas vezes a literatura é uma válvula de escape, né? A gente quer ver coisas bonitas, ver coisas legais, ver coisas que nos tirem da realidade, e muitas vezes a literatura é um tapa na sua cara mesmo, né? É um sacode, né? Seja no sentido de mostrar o que você não percebe tanto, que também às vezes nem está tão dentro da realidade, ou às vezes está e você não percebe, quanto muitas vezes para te recolocar no lugar que você está. Nesse sentido, a importância da representatividade de todos os discursos possíveis dentro do discurso artístico, e que por tanto tempo foi invisibilizado, né? Essas vidas, esses discursos, essas narrativas, e daí essa intertextualidade aí, por exemplo, com Shakespeare, né, que ela faz, é tão legal também, né, no sentido de mostrar outras possibilidades de criação de leitura dentro da própria tradição literária. Muito legal seu comentário, como sempre, valeu demais. O João Lucas falou assim, para ser honesto, no início eu achei a obra meio repetitiva, monótona, porém decidi ler de novo e achei relativamente profunda e crítica. Tento serem raras as obras que tratam dessa temática com um ângulo assumido pela autora, de maneira tão verossímil e que nos faça refletir sobre tal questão, racismo, desigualdade, etc. Por fim, acabei por gostar da obra e achar uma leitura necessária. Grande parte da minha família é negra, então já estou familiarizado com muitas das diferenças existentes pelo fator cor. Minha mãe, por exemplo, já convivi muito com isso, portanto, não foi chocante a realidade dos fatos apresentados. Realmente, como a gente comentou reiteradamente, né, é uma coisa que faz parte da nossa realidade de forma mais ou menos próxima, né, mas de todos nós, com certeza. A Alejandra comentou que às vezes a gente fica perguntando como assim vocês não têm noção do que está acontecendo, cara, mas é o que rola, né, é o que rola muitas vezes, e daí a importância. A Mirella falou que o Gabriel pediu para mandar texto, mas ele mandou, Mirella, acho que eu já até li já, não já? Não sei se tiver mais coisas, você manda aí.
Vamos aí, então, pro próximo. Acho que eu já até li, né, do Gabriel. Confirme aí para mim se já li, mas acho que já. Depois da Cauane, tem o Marcelo. Tá por aí, Marcelo Rodrigues? Opa, alô? E aí? Tá conseguindo ouvir certinho? Tô sim. Então, assim, para não ficar muito aqui no mesmo, né? Porque é evidente que a Conceição Evaristo ela trabalha muito bem, né, em trazer a vivência dela, né, de uma maneira mais factual, né? Tanto que tem o termo lá da escrevivência. E ela não usa de muitos filtros, né, na obra dela. Então, os contos sempre terminam de maneira meio trágica, sabe? Ela trabalha como se a vida dessa pessoa negra, desse menos favorecido dentro da estratificação social, ela fosse totalmente descartável. Porque, basicamente, em todo conto, a partir que você pega ali o ritmo do livro, você já espera que ele vai terminar em alguma tragédia, sabe? Alguma morte, prostituição, algum assédio, sabe? E duas pautas me chamaram muita atenção no livro. A falta, né, de educação sexual, que eu acho que está presente na classe mais baixa, porque a gente vê que na maioria dos contos as mulheres elas sempre têm de 3 a 4 filhos e ainda tá grávida de um quinto, por exemplo, sabe? E muitas das vezes elas não têm nem condição de estar ali alimentando o próprio filho e a gravidez talvez seja até indesejada, sabe? Acho que a falta de educação sexual, ela me chamou muita atenção, né? Porque essa classe pobre, que muitas vezes vive na miséria, acaba sofrendo com isso, né? E outra pauta, eu acho muito relevante, na verdade, eu acho que a Conceição Evaristo, ela fez um excelente trabalho em inserir a cultura afro-brasileira, né, no livro. Acho que você comentou até um pouco mais cedo na aula, mas acho que essa era a principal coisa que eu queria falar. Porque ela meio que dá uma continuidade em outros movimentos anteriores, sabe? Que estão lutando para expressar o que esse povo passa. Ela dá continuidade, por exemplo, tanto no, no período imperial, onde os escravos ali pelos movimentos abolicionistas conseguiram, né, o decreto da Lei Áurea, tanto quanto no período da ditadura civil-militar, né, que movimentos como o MNU, né, eles lutaram por diversos direitos, como o voto, né, do negro, a liberdade política, as cotas, né, que é uma ação afirmativa muito importante, e também, posteriormente, a lei, né, de 2003, a 10.639, né, que ela inclui como obrigatório o estudo da cultura afro-brasileira no ensino fundamental e ensino médio. Eu acho que ela dá continuidade a isso, entendeu? Ela não deixa o movimento morrer. Então, acho que Olhos d'Água, além de... Ela não só expressa a realidade, mas ela é uma ótima ferramenta de dar continuidade de uma resistência, talvez, entendeu? Por esse meio da inserção da cultura afro-brasileira. E por conta disso, eu achei muito legal o último conto, por exemplo, que ela trabalha vários nomes, né, da cultura brasileira e seus significados. E eu também gostei do penúltimo conto porque ela faz um bom trabalho ali, tipo, cada hora é a visão de um personagem e ela consegue muito bem misturar realidade com traços de ficção, sabe? Acho muito... A escrita dela foi muito boa, ainda mais que ela trabalha com muito neologismo também. Acho uma ótima autora. Ô Marcelo, que massa esse comentário, estou de cara. Você deu uma aula aí pra gente também. Tem várias aulas que vocês estão dando aí, que eu gosto de ouvir vocês, assim. Não preciso nem falar nada. Muito legal o histórico que você fez, né? Fazendo esse resgate aí das várias ações do Estado, né? A própria lei do racismo, né? Da injúria racial. Também tá nesse histórico aí, essa lei também do estudo das questões africanas, né? Que é constitutivo da nossa realidade, mas que muitas vezes é deixado de lado. Né? Muitas vezes a gente acha que a África é um país, né? E são tantas coisas que dá pra gente apreender de lá. E muitas vezes a cultura europeia, a cultura norte-americana, a cultura
oriental é tão valorizada, né, em detrimento, né, dos povos africanos, né? Isso é uma coisa interessante. Legal o destaque que você deu também para os neologismos, né, para o uso de termos relacionados às culturas afro e tal. É muito bacana esse comentário e valeu pelo resgate histórico também e colocar o livro como uma continuidade disso. Com certeza ele está inserido aí nessa tradição aí de combate, né, e de resgate, e que é tão necessário, né, num país como o nosso. Beleza. Eu posso, só para finalizar, assim, tipo, por sinal, me assusta, né, a leitura, porque essa realidade está muito distante, tipo, da minha, sabe? É bem intangível para mim, entende? Então, acho que o livro realmente, para mim, tenha sido mais chocante para do que para outras pessoas, entende? Mesmo que eu tenha ciência, obviamente. Claro. E eu acho que isso não é vergonha, né, cara? Porque tem gente que vivencia mais isso cotidianamente, tem gente que vivencia isso menos, tem gente que não vivencia quase nada, né? E eu acho que todo mundo que acredita na sociedade mais justa, né, numa sociedade melhor, todo mundo tem que se emanar e entender, ter empatia, ter ação, ter uma transformação interna e posterior externa, como a gente falou, no sentido de melhorar as coisas, né? E isso é muito legal. E você está com um ponto que eu preciso te falar sobre a questão da educação sexual também, né? Isso é muito claro. Não é à toa, galera, que existem tantas mães solteiras e com muitos filhos nas sociedades periféricas, né, nas partes da nossa sociedade mais periféricas, mais pobres. Isso é diretamente relacionado com a questão sobre educação sexual, métodos contraceptivos, né? E muita gente fala, mas para que tem, não sei o quê. E não é assim, né? O princípio do prazer é o mesmo para todos. Então, querer negar isso que é inerente à natureza humana é uma bobagem, né? Mas uma coisa que diferencia muito é justamente o planejamento familiar e a educação sexual, né? E é uma palavra que muitas vezes, na boca de muitos, vira pecado, né? Falar a palavra gênero, falar a palavra educação sexual, né? Não vou entrar em discussão política, né? Escola sem partido, que eu particularmente acho uma bobagem, né? E que muitas vezes acham um absurdo se discuta a sexualidade na escola, né? E eu reafirmo aqui com todas as letras que é muito importante que o espaço educacional também seja um espaço de se entender melhor como é que funciona as relações de dimensão da sexualidade, que é uma dimensão da vida humana, né? E que tem a forma de se falar isso de acordo com o estágio de desenvolvimento intelectual e educacional que você está, mas ele deve ser feito tanto para isso, né, como planejamento familiar, como métodos contraceptivos, né, como questões relacionadas ao cuidado do corpo, mas como doenças, né, e ISTs, né, doenças e infecções sexualmente transmissíveis, e também para prevenir abusos, né, e a gente sabe que grande parte dos abusos sexuais acontecem, e esse livro também trata isso, ele acontece no seio familiar, né, dentro de casa, e pessoas que muitas vezes a gente nunca esperaria que fizessem isso. Então, isso reforça a importância desse tipo de prática relacionado a gênero, relacionado à raça, etnia e relacionado à sexualidade das pessoas. Beleza? Caso alguém não concordar com alguma coisa que eu fale, galera, o microfone está aberto para o debate respeitoso de ideias distintas, não tem problema nenhum. Tá bom? Vamos continuar aí. Maria Clara Reis, você já falou, Maria Clara? Não estou em dúvida agora. Não falei não. Olá. Bom dia, gente. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Eu, primeiramente, queria pedir desculpa caso vocês ouçam alguns ruídos no fundo. É que eu tô no estágio, então, caso alguma coisa interfira, é por isso. E em relação ao livro, o que eu gostaria de falar, e eu acho que foi uma coisa que muita gente comentou sobre, mas não falou diretamente sobre isso, inclusive o Marcelo acabou de dar uma meia entrada nesse assunto, foi na sexualização infantil, né, que as meninas falaram na semana passada sobre a forte sexualização do corpo da mulher, principalmente do corpo da mulher negra, né, como foi bastante relatado no livro, e o Marcelo agora falou um pouco sobre a educação sexual, e eu acho que no livro também foi relatado muito a parte da sexualização infantil, principalmente no conto da Duzu, quando ela entra no quarto e aí a moça que está lá fala, ela é só uma menina. E também em outros contos que foram relatados que
a primeira gravidez foi com 14 anos e que outras coisas também que tiveram relações sexuais ainda muito novas, todas as meninas do conto sempre aparece muito, e eu acho que isso foi um ponto que me chamou muita atenção, porque são crianças, né, que, como já foi falado, não tiveram uma orientação e perde um pouco da infância, um pedaço da infância para viver, entre aspas, os prazeres da vida e que depois se arrependem disso e que sofrem com consequências, como, por exemplo, uma gravidez, como foi citado nos contos, e uma gravidez nem sempre desejada ou uma gravidez que talvez pudesse ser desejada, mas que não tivesse condições para se manter a criança, manter você. Então, acho que essa foi a parte do livro assim que mais me chamou a atenção e que mais me manteve presa. É muito legal, Maria Clara, e realmente e é legal até como é a crueza que ela mostra, né? As questões relacionadas à sexualidade, à sexualização infantil, que é uma realidade tão presente, né, no nosso país, que muitas vezes é desconsiderado por vários discursos, né, e invisibilizado. Né, e a literatura tem esse papel de colocar as cartas na mesa, né? Isso é muito legal. A Maria Cecília Nepomuceno mandou o comentário dela aqui no chat, eu vou ler. Ela não está podendo falar agora. O livro nos possibilita envolvermos com um conto, por mais trágico que seja. Apesar de ser um pouco pesado, fez com que eu pudesse refletir sobre a realidade e contribuiu para a minha visão de mundo. De modo pessoal, me sensibilizei com histórias como o conto Zaita, Esqueceu de Guardar os Brinquedos. Foi muito pesado e triste a forma com que a pequena menina veio a falecer de um mundo tão trágico, por consequência do medo que obtinha de sua própria mãe, que batiam seus filhos quando esqueciam de guardar os brinquedos. Outro conto que me sensibilizou foi o Eadoc, que se matou por estar imerso na continuidade da vida, assim como diversos outros personagens que perderam seus próprios caminhos no livro e no mundo real. Portanto, Olhos d'Água fez com que me emocionasse com as histórias e me sensibilizasse com elas, além de ter contribuído para o meu conhecimento intelectual. Muito legal, realmente, ele tem muito essa dimensão de crítica social, de crescimento interno, né, e de emoção, né, de dor também, que é muito forte no livro, muito legal. Mirela Nascimento, tá por aí, Mirela? Oi, tô sim. Tá Opa. todo mundo me ouvindo bem? Sim. Então, eu queria falar que eu sempre gostei muito de livros com drama, com histórias mais profundas, talvez até mais obscuras, né? Só que esse livro, ele não é um drama qualquer, porque ele aborda muitos assuntos polêmicos como racismo, desigualdade, violência urbana, prostituição e tudo mais. E, assim, ele me impactou muito. Eu não gostaria de falar tudo que me impactou, porque basicamente todo mundo já falou várias partes importantes que estavam dentro da minha boca, né? Então, eu acho que não tem necessidade de repetir tudo, mas eu também queria comentar uma coisinha que me tocou muito. Quando o Davi comentou sobre a mãe dele, levando sacolas com mantimento depois do trabalho, isso me trouxe lembranças que, na verdade, não são minhas, mas eu tenho certeza que a minha mãe, minha avó também tiveram essa lembrança. Que, assim, minha família materna toda é nordestina. E na época dos anos 70, 80, foi tudo muito difícil para elas. Inclusive, minha avó, minha mãe trabalharam como empregadas domésticas e elas chegaram até a passar fome quando minha mãe estava na infância dela, né? Porque minha avó, contando com a minha mãe, teve 4 filhos. E elas tiveram que se submeter a muitos empregos não dignos para conseguir sobreviver. E eu acho que essa realidade da minha família teve muita relação com esse livro. Por mais que não tenham
passado por situações como abusos, por mais que não tenham passado por situações como abusos, como no livro mostra, eu acredito que esteja bem relacionado a isso. Bom, é isso. Ô, Mirella, muito legal seu depoimento. Essa questão migratória, né, realmente parte da nossa história e dialoga diretamente com o que aconteceu, o que acontece ali no livro. E bacana essa identificação, e acho que é uma coisa que em vários momentos acontece com muitos de nós. A Laisla, da MEC3, mandou um comentário aqui, pediu desculpa que não conseguiu conectar, e falou assim: gostei muito do livro, mas em certos momentos é preciso dar uma pausa na leitura por causa das mortes cruéis. Ele traz assuntos que precisam ser mais discutidos na sociedade, como o racismo estrutural e a desigualdade social, onde a população negra é a mais afetada. A história que eu mais gostei foi da Ana da Venga, porque em um dos últimos parágrafos diz que a morte do policial foi retratada no jornal, mas na comunidade as pessoas choravam a morte de Ana e do da Venga. Isso mostra que a perda de um policial é mais importante para a sociedade que as pessoas negras periféricas. É como se essas vidas não tivessem nenhum significado e não valessem nada. E no caso da Ana, ela esperava um filho, que era a esperança de uma mudança, e infelizmente não teve a oportunidade de viver. É muito triste que as vidas negras não tenham valor na sociedade, e parece que está longe de mudar, mas assim como o último conto do livro, é preciso ter esperança. Muito bonito, muito legal o comentário das lives, e também concordo que é preciso ter esperança, entender que as coisas muitas vezes demoram mais do que a gente queria, mas existe alguma melhoria na medida do tempo vai passando, que as coisas vão se movimentando. Isso me lembrou, inclusive, o nome daquele movimento americano, que repercutiu no Brasil também, a partir da morte de um negro por um policial, que é o Black Lives Matter, né? Vidas negras importam. É uma frase tão forte aí, a partir, foi no ano passado, se eu não me engano, né? Enfim, é importante que a gente sempre repita e importe. E isso não quer dizer que a vida de um policial morto no trabalho não importe também, né? A ideia é que todas as vidas importam, mas que muitas vezes algumas mortes são invisibilizadas pela cor da pele, né? Essa que é a questão. Vamos continuar aqui, então. Agora é a Natália Pereira. Oi, tá me ouvindo? Sim. Tá. Eu achei o livro muito intenso. Pela narração da Conceição, a gente entra na história. Enquanto eu estava lendo, ia passando as cenas na minha cabeça devido à descrição que ela dá no conto. Eu comecei a sentir na pele as dores das mulheres, as suas angústias, os sentimentos de exclusão, os desafios. Por mais clichê que eu vou dizer, o livro me fez acordar um pouco para a realidade, porque todos os dias a gente vê muita tragédia nas televisão, nas redes sociais, e a gente está acostumado, não sente nada. Só quando você entra na história que desperta algo mais em você, sabe? É um sentimento muito ruim ver a nossa realidade assim e a gente não conseguir fazer nada. Uma parte que me marcou muito foi o conto da Natalina, que ela ficou grávida na adolescência e ela pediu desculpa pro cara, fugiu de casa, sendo que os dois fizeram um ato, sabe? Eu me senti muito mal pelas mães solteiras ver as suas filhas seguindo seus passos e não fazer nada, como a gravidez na adolescência, fugir de casa, e incentivar as filhas a tirar o feto por não ter condição de sustentar mais uma boca, mas pelo momento arriscado que pode até perder a filha. E é isso. Realmente, Natália, isso aí é uma realidade comum, e essa coisa, inclusive, do aborto, né, e tal, da gravidez da adolescência e tal, muitas vezes são histórias cíclicas mesmo, que se repetem justamente pela própria estrutura que se repetir. Uma questão realmente complicada. E muito boa essa fala. Continuar aí, o Otávio Augusto. Tá por aí, Otávio? Eu falei semana passada, Igor.
Beleza, então. Valeu. Destaco que a maior parte esmagadora das mortes por aborto no Brasil são de mulheres negras e pobres. Não por acaso. Né? Muitos, inclusive, falam que o aborto no Brasil é legalizado para quem tem dinheiro. Né? Quem tem dinheiro vai na clínica, faz um negócio lá e não morre. Né? E o debate pela legalização do aborto, ele vai muito nesse sentido. Não é que se incentive que o aborto está correto, está certo, mas para que as mulheres não morram fazendo isso, que morrem, e muitas morrem, de forma bem trágica, inclusive. Né? Muito triste. Mas aí é um outro debate que, se quiserem, a gente pode fazer em algum momento. Patrick, tá por aí? Já falou? Patrick Fernandes, acho que ele já falou, né? Beleza. Raquel já falou também? Rodolfo? O William, acho que você mandou um comentário também, né, William? Todo mundo já falou? Yasmin? Oi, eu ainda não falei. Quem é? A Yasmin. Beleza, Yasmin. Pode falar, então. Vou pegar um café ali. Eu achei um livro muito pesado e, apesar dele ser um livro curto, ele carrega uma bagagem enorme. Acho que por isso que a gente conseguiu sentir mais o peso dele. Porque quando a gente lê um livro, mesmo que seja de histórias tristes, são apenas histórias. E nesse livro a gente consegue entender que são situações que fazem parte do nosso cotidiano e que nem por isso são consideradas banais. E o texto que mais me chamou a atenção foi da história de Maria, da empregada doméstica, que eles agridem e acusam ela de criminosa no ônibus, por um dos assaltantes ser o ex-marido dela e pai do seu filho mais velho. E eu acho que a história faz um paralelo com a nossa sociedade atual, que marginaliza e julga sem ao menos saber um terço da história ou procurar saber apenas só para culpar alguém de alguma situação. O que encaixa também com a música que você mandou no chat, que fala que a carne mais barata do mercado é a carne negra, na cara dura, só que cego não vê. E às vezes esse cego é todo mundo, porque tipo, as pessoas tampam os olhos para ver aquilo que está ali, mas que elas não querem que seja, tipo assim, é aquilo, mas a pessoa finge que não é e procura outra situação para estar encobrindo, vamos dizer, o que aconteceu. É meio que isso. Muito bem, Yasmin. Acho que isso também dialoga um pouco com o que a Natália falou ali, né? Da gente muitas vezes não perceber. E é importante que a gente perceba e que todos percebam, né? Porque a mudança da ação começa com uma mudança no olhar, né? Na nossa percepção e a nossa sensibilização em relação à realidade que nos rodeia. Acho que isso é muito importante e que bom que o livro conseguiu despertar isso em vocês. A Gabriele Chagas de Souza tinha falado que ia mandar no chat, eu não sei se ela mandou, não sei se eu li, alguém me lembra aí. Galera, tem alguém que está na live aí que não falou ainda, que queira falar? Ou a gente já pode caminhar para o encerramento? Que bom que deu tempo. E é um livro longo, como eu falei, eu não quero fazer nada corrido. Eu prefiro sacrificar aí nas semanas próximas, seja nesse começo de segunda. Mas eu acho que valeu super a pena. Espero que tenha valido para vocês como super valeu para mim. Para mim foi ótimo, aprendi muito, me emocionei muito ouvindo vocês. E fico feliz que eu sei que muita gente não é acostumado com leitura e eu sempre tento pedir pelo menos um livro para a gente ler. E eu acho que a experiência do livro do primeiro trimestre foi muito legal e acho que essa também foi, beleza? Então, obrigado para todo mundo que leu, para todo mundo que falou, todo mundo que teve a paciência aí de vir nas duas lives, me ouvir os colegas. Eu acho que esse exercício do debate é muito legal para a gente aprender com o outro, né, também. E quando a gente está falando também é legal que a gente se coloca um pouco para fora. E eu sei que muita gente muitas vezes fica tímido, mas na vida a gente fala, né, a gente dialoga, a gente troca ideia. E é importante que o espaço da educação também seja um espaço do debate, né, da escuta, mas também da fala, da leitura, mas também da escrita. E eu estou tentando proporcionar isso para vocês na medida do possível com a nossa disciplina. Beleza?
Caso alguém, galera, tiver alguma sugestão de melhoria para o próximo trimestre, pode me mandar lá pelo WhatsApp, né? Eu não mandei isso por formulário esse trimestre, mas eu sempre estou aberto a críticas, elogios, sugestões. Eu sei que uma coisa que a gente tem que melhorar urgente no tempo que nos resta é a correção das redações para um pouco mais rápida, mas faço autocrítica, porque é um negócio que realmente não estou conseguindo corrigir na rapidez que eu queria todas, mas estou corrigindo aos poucos, beleza? Eu vou tentar lançar as notas hoje já, para que amanhã eu já lance uma atividade de recuperação e para a gente conseguir seguir o cronograma aí dentro da normalidade. E aí eu aviso lá no grupo para vocês conferirem as notas certinho e para a gente arrumar o que tiver que arrumar. Tá joia? Muito obrigado. Tenha uma boa semana e, mais uma vez, agradeço a participação de todo mundo, a sensibilidade, a coragem e a visão aí para compartilhar um pouco do coração de vocês, do olhar de vocês com os colegas comigo. Fiquei muito feliz, espero que vocês tenham gostado também. Um abraço, tenha uma boa semana. Qualquer coisa, estou sempre à disposição. Tamo junto demais. É nóis. Um abraço e tamo junto. Até semana que vem. Valeu. E Até mais,